do que pode ser 2023 para o time do São Paulo e o Corinthians. O exemplo é justamente assim, o Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Mas você não vê nem dentro da torcida uma campanha ativa de precisamos que o Rogério fique e tal. E entre os corintianos há uma mobilização forte de desejo de que o Vitor fique, de que ele continue à frente do time. Porque há um entendimento de que ele chegou, ele construiu uma identificação, o time deu passos importantes com ele e que o melhor cenário é o técnico ficar. É muito mais raro no futebol brasileiro o torcedor querendo que o técnico fique do que o técnico vá embora. Né? E acho que no Corinthians você vê isso muito claramente. Quando a gente fala de contextos... Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, o que o São Paulo jogou esse ano foi a mesma coisa que o Corinthians? O São Paulo está no nível do Timão? Use o espaço de comentários e dê a sua opinião. Outra coisa, pessoal. E aí, Vitor Pereira, fica ou não fica? O que você acha? Ele deve ficar ou pode ir embora e o Corinthians vai atrás de outro? Comenta também. E uma coisa eu sei, já tá na hora do Vitor se decidir. Pessoal, antes de ir para o vídeo aqui, dá uma olhada nessa dica top aí pra você. Se liga aí. Corinthians jogou muito bem esse ano. A Copa do Brasil merecia ter ido pra gente. Mas não foi, fazer o quê? É difícil superar, é difícil esquecer. Eu sei que já tem um tempo que passou, mas o corintiano não consegue superar. Mas estamos no Brasileirão, pessoal. Estamos na Libertadores. Estamos na Libertadores na fase de grupo. Corinthians tem um jogo a menos contra o Goiás. Vai jogar no final de semana. Pode vencer e ficar em terceiro. E depois, siga em frente. Ano que vem é outra história. Ano que vem, com Vitor Pereira ou sem Vitor Pereira, o Corinthians precisa ser campeão de alguma coisa. Rapaziada, não esquece de fortalecer com um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver o que o pessoal da ESPN está falando aqui a respeito do Timão. Vamos lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Corinthians e São Paulo, e não deixa de ser um assunto de Conmebol, Libertadores da América. Vou apresentar aqui para vocês, números, né, da campanha dessas duas equipes e essa competição, a temporada dos rivais. Resultados de São Paulo e Corinthians em 2022. É muita discussão, né? Quem é que está melhor, quem foi melhor em 2022, quem vai ser melhor em 2023, é a tal rivalidade. Então aí, no Campeonato Paulista, o São Paulo vice-campeão e o Corinthians na semifinal. Libertadores da América, Corinthians até as quartas. Sul-Americana, São Paulo, vice-campeão. Copa do Brasil, até a semi. O São Paulo, vice-campeão, o Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, oitavo colocado, e o Corinthians, a quarta posição no Campeonato Brasileiro. E tem um jogo a menos ainda, né? Sim, o jogo do Goiás, que ficou para sábado. Do Goiás, né? Então, essas discussões que a gente vê no dia a dia da rivalidade das duas equipes, qual é que tem a melhor temporada, hein? São Paulo ou Corinthians? Considerando que algum dos dois ganhou o título, não? Não. Um está em quarto, outro está em oitavo, o outro já está se garantindo na Libertadores, o outro está ali brigando para pegar uma última vaga. Acho que são contextos diferentes em termos de nível de elenco. Então, não é por isso que eu avalio o trabalho do São Paulo como ruim. Eu avalio o resultado como decepcionante. Mas quem olha para o ano que vem com mais esperançoso ainda é o corintiano. É o corintiano. Qual que é o time que tem mais condição, que está mais próximo hoje de incomodar os favoritos estabelecidos? Mas na condição de permanência do Vitor Pereira, né? Nesse raciocínio, né? Mesmo em caso de não permanência, eu acho que o Corinthians consegue encontrar um bom técnico que dê sequência ao trabalho. Largou na frente? Mas em caso de permanência, eu não tenho dúvida nenhuma, assim. Eu acho que, olha, elenco por elenco, eu não sei quais são as perspectivas de investimento do São Paulo para o ano que vem. Talvez os meus companheiros saibam mais do que eu, mas o Corinthians hoje tem um elenco mais encorpado, com uma melhor mescla de veteranos e jovens. Eu acho que sai na frente para o ano que vem. Acho que essa é uma discussão boa, hein? De elenco. Quem é que tem um elenco, exatamente nas palavras do Bertozzi, um elenco mais encorpado? O Corinthians puxou o São Paulo no final do ano passado. Aquela fala, tanto quanto polêmica, vazou áudio, o Muricy, depois o Rogério, usaram o Corinthians como exemplo para cobrar da diretoria reforços. Porque a diretoria acenava, olha, temos dificuldades financeiras, não vamos contratar ninguém para a próxima temporada.
E aí o Rogério e o Muricy batiam de alguma forma. Poxa, o Corinthians também tem problemas financeiros, quase tão graves quanto os do São Paulo. E eles contrataram pelo menos 4 jogadores de alto nível que chegaram para ser titular e ainda com o Silvinho conseguiram uma ascensão e classificação para a Libertadores de forma direta, né? E aí o Rogério conseguiu, né, digamos assim, 6 ou 7 reforços, quase todos com a indicação dele logo no começo da temporada. Depois vieram outros reforços, notadamente estrangeiros, que o Rogério Ceni não pediu. Mas o Corinthians está puxando o São Paulo. O São Paulo não tem como se aproximar do Palmeiras em termos de investimento e tal, mas o Corinthians está sendo meio que o espelho do São Paulo. E essa temporada eu acho que eles foram muito próximos. Porque se o São Paulo tivesse conseguido um título que fosse, ou o bicampeonato em cima do Palmeiras no estadual, ou o título da Sul-Americana, sobretudo, a temporada do São Paulo seria muito boa. A melhor em 10 anos. Teria desequilibrado essa discussão. Teria desequilibrado. Assim como o Corinthians bateu na trave, literalmente, com o Fagner, para ganhar uma Copa do Brasil do Flamengo do Maracanã. E aí a temporada do Corinthians também seria muito boa para reconstrução e tudo mais. Só que tem um detalhe curioso, né? Que é o confronto direto. Nessa década, o Corinthians ainda não venceu o São Paulo. E o São Paulo, depois de muito tempo, desde 2000, o São Paulo não eliminava o Corinthians de uma competição. O São Paulo, no Campeonato Paulista, na semifinal, eliminou o Corinthians. É um tabu antigo que tinha. O São Paulo não conseguia eliminar em mata-mata, né? Teve a Florida Cup, com o Rogério Ceni em 2007, mas não um torneio oficial. Então, no confronto direto, o São Paulo tem levado vantagem. Nessa temporada foi assim sobre o Corinthians, embora eu reconheça. E quando entra no clube de dinheiro, não dá nem para dizer que é muito melhor a gestão do Corinthians. Porém, são clubes, como eu falei, dos contextos de Flamengo e Atlético Paranaense, cada um vive o seu contexto, isso inclui interno, torcida, relação com mídia. A do São Paulo e do Corinthians são contextos bem diferentes, né? Uns são mais simples, outros são mais fáceis, e aí, dependendo do que acontece no clube, isso se potencializa, se modifica. Então, porque o Corinthians terminará a temporada com o seu torcedor muito mais satisfeito que o torcedor do São Paulo? Acho que essa é a grande questão. E com muito mais perspectiva, como disse o Bubu, para a próxima temporada, para mim fica muito claro que a temporada do Corinthians é bem melhor que a do São Paulo, apesar do futebol e dos resultados, quando a gente fala de campanha sem título, não mostrarem isso. E some a isso também o fato do Corinthians conseguir uma vaga na fase de grupo da Libertadores, enquanto o São Paulo ainda disputa uma, para quem sabe, entrar na pré-Libertadores, antes da fase de grupos, e aí é sempre um risco enorme, assim, porque você cai ali, você começa o ano em crise, é dramática a situação. Detalhe, né? Se cai na primeira fase, que é a primeira dos brasileiros, a segunda, na verdade, não tem nem Sul-Americana, né? Então não tem isso ainda. Mas é o que pode, pelo menos, dar um sentimento de subir um degrau, né? Você sai de um ano que você jogou a Sul-Americana para jogar uma Libertadores. Quer dizer, você termina um ano numa posição melhor do que você terminou o ano passado. Porque senão você vai terminar exatamente no mesmo lugar. Então vai ficar essa sensação de, tivemos tanta esperança e tal, mas não ganhamos título, não conseguimos voltar para a Libertadores. Quer dizer, foi um ano perdido, né? E como vocês colocaram, os jogadores vão sair, quer dizer, não dá nem para você falar que você deixou uma base montada para seguir o trabalho. Então acho que a sensação é assim, eu acho que o São Paulo precisa... Todo mundo precisa, evidentemente, mas o São Paulo precisa muito dessa classificação para ter, no mínimo, uma sensação de subir um degrau. Agora, gozado como o futebol passa por pequenos detalhes, né? Claro. E que faz uma diferença, assim, monumental na história do time, assim, no ano, na temporada. Né? Como o Rodrigo Bueno estava comentando, imagine se o São Paulo vence a Sul-Americana. É vaga direta para a fase de grupos da Conmebol Libertadores da América. Minha resposta teria mudado. E atinge o objetivo. No jeito que se o Corinthians ganha nos pênaltis do Flamengo, não estava nem em pauta isso. Da mesma forma. Da mesma forma. Talvez até o Vitor Pereira já tivesse anunciado no Maracanã, eu fico, né? Campeão da Copa do Brasil. Tudo bem que envolve outras questões, no caso dele até familiares, né? Mas teria mudado completamente, né, o rumo dessa discussão agora do que pode ser 2023 para o time do São Paulo e o Corinthians. O exemplo é justamente assim, o Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Mas você não vê nem dentro da torcida uma campanha ativa de precisamos que o Rogério fique e tal. E entre os corintianos há uma mobilização forte de desejo de que o Vitor fique.
de que ele continue à frente do time, porque há um entendimento de que ele chegou, ele construiu uma identificação, o time deu passos importantes com ele e que o melhor cenário é o técnico ficar. É muito mais raro no futebol brasileiro o torcedor querendo que o técnico fique do que o técnico vá embora. Né? E acho que no Corinthians você vê isso muito claramente. Quando a gente fala de contextos, o Corinthians começa a temporada que vem com um torcedor esperançoso, termina essa temporada com o torcedor entendendo a situação, achando que o time evoluiu. O São Paulo começa em crise e termina em crise. Até se conseguir a vaga na pré-Libertadores e começa a temporada que vem em crise e vai continuar em crise. Estará em crise até ganhar um grande título, continuará em crise. Uma diferença gritante, São Paulo né? é um clube em crise. O Cássio, que para muita gente é o maior goleiro, ou talvez o maior jogador da história do Corinthians. Para mim é o maior jogador da história do Corinthians. Faz um post após a eliminação, né, falando em nome do grupo, né, do clube, confiante para 2023, porque viu melhoras. Estamos mais perto de ganhar um título, acho que a gente vai poder voltar ao tempo de glórias, à década passada e tudo mais. Que foi outro dia, né? O Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, foi campeão estadual em 2019, que é o último título. Os títulos do São Paulo estão muito mais raros. E aí vem um comunicado do Luizão, zagueiro, que é talvez a grande novidade do São Paulo nas últimas rodadas, dizendo que vai embora, tchau, eu não vou ficar. Basicamente é isso. O corintiano vê um post de um ídolo dele. Olha, em 2023 estaremos aqui juntos e mais fortes. E uma esperança que teria do São Paulo, olha, boa sorte para vocês em 2023, estou indo embora. Então, ele teve um contrato renovado há pouco tempo, né? Um ano e pouco. Quem? O Luizão, não teve 2 anos. O contrato renovado por um período curto. Jogador, segundo dizem, vai para a Premier League. Não se perde um jogador assim. Fez bons jogos. Não se perde um jogador assim. Marquinhos já foi quase assim, né? Já está na Premier League. Não se perde um jogador assim. O São Paulo tem como uma das coisas que sustentam o São Paulo até hoje, sustentaram na fraca gestão do Leco, quando a gente fala de contratações de jogadores, de investimento, de aumento de dívidas, é que o São Paulo tinha uma base que revelava bastante e o São Paulo vendia os jogadores bem. Tanto é que acabou de vão entrar 100 milhões de reais da venda do Antony, que é uma negociação da gestão passada, num percentual que o São Paulo ficou. Dizem que vai chegar em 5 anos esse dinheiro. Não vai entrar o dinheiro, né? Vai entrar, são 100 milhões, né? Teve até mecanismo de solidariedade do Casemiro ainda. Porque o São Paulo, clube que você pega ali, tem jogadores, ali tem o Davi Neres, por exemplo, ele fica jogando revelado pelo São Paulo, Militão, São Paulo, Casemiro, São Paulo. Pode ter jogador em tudo quanto é clube, alguns foram bem aproveitados no time de cima, outros não foram, mas queira ou não, esses jogadores acabam atuando, ajudando o time de cima e sendo negociados por valores legais. Se o São Paulo parar de ter 100% nos jogadores, se o São Paulo parar de vender jogadores, se o São Paulo não conseguir arrecadar mais dinheiro, não vai ser com dinheiro que o São Paulo entra, que o São Paulo vai montar um time campeão que recupere o clube de verdade, não que eventualmente conquiste o título, porque o Cruzeiro conseguiu 2 Copas do Brasil e foi rebaixado. Né? O Vasco quase foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e foi rebaixado no ano seguinte. Então, títulos às vezes podem enganar. O São Paulo precisa recuperar como administração. Mas como é surreal. político. O São Paulo nesse ano vendeu o Sara, só ali já eram 40 milhões de reais. Com o Antony são 100 milhões de reais, o Casemiro 10 milhões de reais. O Pablo Maia tem proposta agora, recebeu a proposta do Fulham. Seriam mais ou menos 40 milhões de reais também. O São Paulo disse não, que é um pouco mais. E o São Paulo vai terminar o ano com salário, ou pelo direito de imagem, atrasado. O São Paulo vai terminar ainda com dívida com o elenco atual. Não é nem dívida que tem um monte aí, Você sabe como se chama assim? Como se chama isso, né? Se você perde o percentual dos jogadores, se você não vende os jogadores bem, se eles não sabem para atuar, se o nível da base cai, nessa situação, você sabe o que acontece com o clube. A gente já viu o que acontece com outros. Então, sinal de alerta ligado no São Paulo. É bom que a torcida fique bem atenta para o que está acontecendo no clube, porque, no final das contas, foi Cotia que sustentou o São Paulo na primeira divisão nesses últimos anos. Ou pelo menos completou esse sustento. Cotia é essencial. Isso foi uma coisa que Juvenal Juvencio dizia que Cotia ia carregar o São Paulo, ia sustentar o São Paulo, e no final das contas ele tinha razão. Ele tinha razão. O que ele fez continua ajudando o São Paulo. O São Paulo não pode perder a atenção, o olhar de Cotia, e jogadores que sobem têm que subir com o São Paulo com percentual muito alto. Se eu não me engano, posso estar equivocado, peço desculpa se estiver equivocado, o único que o São Paulo vendeu, não tinha 100%, era o Brenner, que foi uma negociação meio em cima ali. Não, o centroavante. O centroavante. Centroavante, São Paulo tinha 80%, no mais sai todo mundo com quase 100%, o São Paulo fica com percentual, o Paulo tem bom poder de barganha, de negociação, até quando não vende tão bem assim os jogadores, aí é Luiz Araújo, começa a falar um monte de jogadores ali que saíram do São Paulo, e o São Paulo não pode perder esse patrimônio do clube
porque ele é essencial para a recuperação financeira da equipe, pelo que a gente tem notado. E acho que esse ano a gente tem que falar de um outro patrimônio do São Paulo, que é o seu torcedor, né? Essencial. Porque, assim, a gente já viu nos tempos áureos, né? Os tempos que o São Paulo ganhava múltiplos títulos todo ano, aquele joguinho que não era decisivo e tinha 10, 12 mil no Morumbi, né? Um jogo que era, isso no Morumbi é vazio. Né? E assim, esse ano o torcedor esteve sempre lá, né? Do começo Acho que nessa década, viu, Léo? Então. Mas para quem diz que a torcida do São Paulo é uma torcida que só vai quando o time ganha, que é uma das maiores mentiras da história do mundo, uma das maiores mentiras. As duas maiores médias de público do São Paulo foram em 2017, quando o São Paulo tinha risco de cair. Acho que esse ano ou ano passado as médias foram muito grandes também. Nos anos em que o São Paulo lutou para cair, a média dele de público foi superior a outros grandes que caíram. Não levaram tanto público. A torcida do São Paulo carregou muito nessa última década sofrida o time. O que a torcida do São Paulo fez, eu fui para a Córdoba, em Córdoba foi impressionante. Festa nas ruas, o barulho. Se o time não correspondeu, é uma outra coisa. Mas o que a torcida do São Paulo fez é impressionante. Apoio não faltou. Só para chegar à final, o jogo contra o Atlético Goianiense ali... O São Paulo foi para a final do Sul-Americano por causa da torcida. Por causa da torcida. O Rogério, você não queria. Agora, Vitor Pereira, porque o assunto aqui é o plantel corintiano para 2023 e a permanência do Vitor Pereira. Ele fala aqui no Linha de Passe. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não? Portanto, tem que haver uma... Eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. Bom, está aí, né, nas aspas, a questão familiar é fundamental. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, o que não falta é torcida, né, para que o Vitor Pereira permaneça, eu falo de Corinthians, mas no futebol brasileiro, É importante, eu concordo contigo. Não é? Não falta muito para que pro clube. ele fique no futebol brasileiro, para que ele fique no Corinthians, Esses né? caras que têm expertise, que fazem coisas diferentes, que conseguem se adaptar a situações, que trazem coisas boas de fora. Falam de futebol. Falam de futebol. A primeira coisa é muito bom para o Corinthians. Isso é o mais importante. O clube em primeiro lugar. Sempre o clube em primeiro lugar. E segundo, eu acho que os treinadores portugueses estão puxando lentamente os treinadores brasileiros para o nível melhor. Isso vai acabar acontecendo. Vai chegar um dia que os treinadores brasileiros vão chegar nesse nível também, os mais jovens, só que o treinador leva tempo para conseguir ser moldado no nível de poder estar à frente de um clube desse tamanho. E as disputas, Abel Ferreira, Vitor Pereira... vão ser muito boas se tiverem mais técnicos. Como diz o clichê. Então, eu acho que a permanência dele passa, claro, pela questão familiar, como era do Abel. O Abel renovou com o Palmeiras, o momento em que o Abel teve para sair do Palmeiras é porque ele estava distante da família e tal, e depois houve um acerto, um acordo tal, a família veio para cá. Você mudar a sua vida para outro continente, implica mudar a vida da sua família para outro continente, você tem que ter a garantia de que você não vai sair depois de 2, 3 meses. Né? Acho que esse que é o ponto. E todo mundo ouve as histórias do futebol brasileiro. Outros portugueses mesmo já vieram para cá e não fizeram o que o Jorge Jesus fez, o Abel Ferreira fez. Houve outros portugueses que vieram e 2, 3 meses depois estavam na rua. Sim. Então, acho que ele precisa ter essa convicção também, né? Porque se você vai mudar a sua vida para outro continente, você tem que ter uma certeza de que um bom tempo, pelo menos, você vai passar ali. E acho que hoje ele pode sentir essa confiança maior, né? Tudo bem, já houve um tempo que o Corinthians demitia pouco técnico, depois entrou meio que na vala comum ali, mas acho que ainda é um time que tem a condição de dar respaldo para o trabalho dele, e ele ficando, ele tem a garantia de que ele vai trabalhar o ano que vem bem, inteiro e para o time continuar evoluindo. E ele entendeu muito o que é o Corinthians, né? Na coisa de entender que você tem que vibrar com o torcedor, de que você tem que valorizar o esforço do torcedor para estar ali, numa saída de um treino, num hotel e tal. Ele pegou isso muito rápido, né? Então, eu ouvindo a coletiva dele agora, depois do Santos, eu fiquei com a impressão de que ele sentiu muito o baque da final da Copa do Brasil, como qualquer torcedor. Você sabe que eu já fiquei impressionado, Léo, com a chegada dele, né, as primeiras declarações, entrevistas, a profundidade que ele tinha quando falava do elenco do Corinthians. Sim. De conhecimento. Ele já chegou, ele estudou muito o time do Corinthians, se é que já não vinha acompanhando
o time do Corinthians e o futebol brasileiro há mais tempo, né? Mas isso é uma coisa que o técnico português, não vou generalizar, mas há uma cultura de estudo muito forte, há muita literatura, né? Acho que o Brasil, uma das grandes defasagens em relação a Portugal é a literatura ligada ao jogo. E são uma das 5 principais escolas de técnicos do mundo hoje em dia. Então, acho que ninguém vai vir despreparado, né? Rapaziada, sinceramente, eu queria que ele ficasse, mano. Eu queria que o Vitor Pereira ficasse. Mas se quiser ir, não tiver como ficar, que vá com Deus. E o Corinthians traga outro técnico do mesmo nível, à altura do Corinthians. Corinthians precisa de treinadores do nível do Corinthians. É assim como o Vitor Pereira. Quem sabe o Galhardo? O Galhardo já falou que não vai ficar no River Plate. O que você acha do Galhardo? Comente aí, dá sua opinião. Rapaziada, não esquece do like, hein? Fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um forte abraço a todos.